Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira e nós estamos iniciando mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Este é um programa que vem em nome do Instituto de Oncologia de Juí Oncoclínicas, Oncosite Pesquisas Clínicas e Oncocell Genômica. É a nossa conversa sobre saúde com muita informação todos os sábados pela manhã, aqui pela Mundial FM, para todos os 80 municípios de cobertura da Rádio Mundial. Nós tentamos sempre trazer aqui informações confiáveis e de qualidade em saúde. Mas hoje, em especial, a gente falando sobre prevenção do câncer sempre e sobre uma incidência anormal que nós estamos experimentando nos últimos 10 anos, que é o aumento da incidência, da ocorrência de cânceres do trato gastrointestinal, ou seja, esôfago, estômago, intestino fino, intestino grosso, reto, principalmente em pessoas jovens. Quando nós falamos pessoas jovens, nós falamos pessoas abaixo dos 50 anos. Porque esse é um tipo de câncer que é mais comum a sua ocorrência após os 50 anos. Mas nesses 10 anos, a gente tem percebido um aumento muito grande nessa incidência em pessoas abaixo dos 50 anos. E, ultimamente, após a pandemia, em pessoas abaixo dos 40 anos. E hoje a gente tem um convidado especial. Quero abrir o programa dando bom dia também a Dayana Dalros. Bom dia, Dayana. Olá, muito bom dia, doutor Aníbal. Bom dia a todos que estão na escuta mais uma vez do nosso Simple Talk. A Dayana hoje me ajuda porque a entrevista é uma entrevista puxada. Hoje estou aqui com uma personalidade aqui de Juí, que é o Paulo Augusto Lucchesi. Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor Aníbal. Bom dia, Dayana, todos os ouvintes da Rádio Mundial. Eu acho que temos que abrir falando que, além de Paulo Augusto, é Guto, né? Tem muita gente que me conhece por Guto, então é um prazer, né, estar conversando de novo com o doutor Aníbal, né? Já fizemos algumas conversas, algumas falas, então para mim é sempre um prazer poder trazer essa informação, né, ajudar também com a minha luta, né, que é a luta de tantas outras pessoas. Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. E por que eu trago o Guto aqui? Eu trago o Guto porque o Guto está com 27 anos, né, Guto? 28. 28 anos. Nós estávamos fazendo a matemática aqui antes. 28 anos. E o Guto, aos 26 anos, descobriu um tumor agressivo no cólon, com uma invasão de bexiga, uma doença com características especiais e que nós corremos atrás de um tratamento também de ponta para o Guto, né, com imunoterapia associada à quimioterapia. O Guto teve excelente resposta, está em remissão, e o Guto tem, de forma muito corajosa e de forma muito altruísta, dividido a sua história e ajudado muita gente a enfrentar o câncer e também a fazer diagnóstico precoce, né? Porque a gente falava antes da gente começar a entrevista mesmo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e eu dizendo para o Guto que o grande problema do jovem é que o jovem, na maior parte das vezes, negligencia os primeiros sinais de câncer, porque ele nunca imagina que vai ficar doente. Quem imagina um câncer aos 26 anos? Quem vai fazer uma colonoscopia aos 25 anos? Não é? Então, daí a importância de estar atento. Câncer não tem cara, mas pode ter cura. Quanto mais cedo é o diagnóstico, melhores os resultados. Muito bem, Guto. Antes da gente entrar diretamente na tua jornada, eu quero que tu se apresente aí, fale quem tu é, a tua família, o que tu faz aqui. Então, eu sou nascido e criado aqui na cidade de Juí. Inclusive, agradeço sempre, né, por ser daqui, porque Juí é um polo de saúde, né? Consegui fazer todo o meu tratamento aqui na cidade. Eu sou corretor de seguros e de consórcios, trabalho na Bem Seguro aqui em Juí, que é uma empresa tradicional aqui também da cidade. E a minha família, né, é toda daqui. Eu tenho um irmão que hoje mora na Bahia, mas também veio de lá para me ajudar nesse tratamento, né? E que mais que eu posso falar? Tu é filho do Batata. Do Batata, né? O Batata é um cara também muito conhecido aqui na cidade, é corretor de imóveis, né?
E no momento que nós descobrimos o câncer no ano passado, a primeira pessoa, eu acho que veio na cabeça do Batata foi o Fábio, né? Que é colega e sócio do Dr. Aníbal aqui, e a primeira coisa que nós pensamos foi ir atrás, né, do IOI para ver qual que seriam os primeiros passos, né? Sobre a questão do câncer. Foi, cara, um negócio assim que... Na verdade, até a pessoa que tem mais idade, né? O câncer é uma coisa que nós pensamos que nunca vai acontecer conosco. Então, no momento que eu descobri, nós perdemos o chão, né? E o câncer, muitas vezes, quando você é leigo, ele é uma sentença de morte, né, doutor? Quando a gente não tem informação. Então, é muito importante, quando nós temos uma batalha como essa, levar a informação para o pessoal, né? E a questão da prevenção hoje é a melhor arma, né, contra o câncer, né? Até conversávamos aqui nos bastidores sobre a minha família, né? Que quando descobrimos o meu câncer, foi orientado que todo mundo fizesse colonoscopia. E o engraçado, não é engraçado não, mas a parte assim que você vai, né, observando e acompanhando, que todas as pessoas da minha família tiraram pólipo, que seria o pré-câncer, né, o que vai se tornar um câncer depois. Então, para finalizar essa minha apresentação, o que eu queria dizer é que façam, né, os exames, que é a melhor arma contra o câncer, e eu estou aqui hoje para dizer que câncer não tem cara, mas pode ter cura. Muito bem, Guto. Lá no começo, quando você, antes um pouco do diagnóstico, o que você começou a sentir? O que te levou ao diagnóstico? Vamos lá. Era fevereiro de 2024. Eu tive uma infecção urinária. O que aconteceu? Eu comecei a ter alguns sintomas urinários, né? Ali sentia uma dificuldade na hora de urinar. E fui buscar um tratamento, né? Eu tratei como uma infecção urinária. Então, naquele momento, tratei, curou, e ali passou mês de março, mês de abril, chegamos em maio. Em maio, eu comecei a sentir um desconforto de novo para urinar. Aí passou uns dias, eu senti dor nas costas, e um dia, até me lembro até hoje, eu estava olhando o jogo do Grêmio em casa. E quando eu estava assistindo o jogo do Grêmio ali, eu fui no banheiro no intervalo e era uma pedra no rim. Até hoje eu não sei, né, doutor, se essa pedra no rim tem alguma coisa a ver ou não teve, ou se foi algo do acaso que, né, nos ajudou a descobrir. Foi teu anjo da guarda que passou ali no teu ureter, né? Eu acho que foi, porque essa pedra no rim me levou a fazer uma consulta. Então eu senti ainda um desconforto depois disso e fui buscar o doutor... até me fugiu o nome dele agora. Renato. O Renato Elamar, exatamente. O doutor Renato, ele me passou, né, uma orientação de fazer um novo exame, né? Fiz uma tomografia sem contraste, me lembro até hoje, né? Nunca me esqueci desse dia. Era dia 23 de junho, fui na imagem, fiz o exame, e aí o doutor Renato, na mesma hora, pediu que eu voltasse, né, no consultório. Daí eu voltei. Uma curiosidade é que nesse mesmo dia meu pai tinha uma consulta com o Renato. Então fomos os dois lá. E aí o doutor Renato, ele tá muito preocupado, né? Nós sentimos que tinha uma tensão no ar ali, e ele falou, vamos fazer mais exames. Quanto à pedra no rim, não tem nada, mas tem alguma coisa no teu intestino. Só que como é uma imagem sem contraste, nós não conseguimos verificar, não conseguimos ver exatamente o que é. Então, nesse dia, eu já fiz todos os outros exames que eram precisos ali. Tomografia com contraste, ressonância magnética, né? E nisso, após esses exames, eu fui buscar o Dr. Elias. O Dr. Elias Berg, que é um outro cara sensacional, que participou de todo o tratamento, fez a minha cirurgia. E o Dr. Elias nos recomendou, então, fazer uma colonoscopia para fechar ali o diagnóstico. Fizemos a colonoscopia, e na colonoscopia, então, se confirmou, né, que era um tumor. Fizemos uma biópsia, a biópsia saiu,
Aí nós nos reunimos então com o Dr. Elias para ver quais seriam os próximos passos. E nisso o Dr. Elias nos recomendou então, né, o Batata, né, meu pai já estava, né, com essa ideia de buscar o IOI, né, de conversar com o Fábio também para ter a opinião dele, conversar com o Dr. Aníbal. Então o Elias nos orientou também a falarmos com o Dr. Aníbal e o Dr. Fábio sobre o tratamento, porque existia uma dúvida, né, sobre fazer cirurgia antes ou fazer a quimioterapia antes. Então fomos lá, trocamos uma ideia com o pessoal no IOI e a melhor ideia, né, de tratamento no momento seria fazer a quimioterapia, diminuir aquele tumor para depois fazer uma cirurgia menor. E abrindo um parênteses, né, Guto, nós fizemos um round clínico com esse teu caso. Sendo um caso de um jovem de 26 anos, com um tumor tão próximo da bexiga e até querendo invadir a bexiga, ele colado na bexiga, e a gente pensando numa cirurgia o menor possível, que fosse o menos deletéria possível, que tirasse o menos de coisas possível, para que não te deixar, por exemplo, sem bexiga, com uma colostomia, entre outras coisas, né? Levamos o caso aos maiores especialistas do mundo. Nós discutimos esse caso com um professor do Dana-Farber e com a equipe da Oncoclínicas de tumores gastrointestinais. Então, lembrando que nós aqui no interior somos oncologistas gerais, tratamos todos os tipos de câncer, mas nas grandes capitais nós temos times de oncologistas que trabalham apenas com setores de câncer. Então, existem times especialistas em tumores cólon-retais e daqueles há os especialistas em tumores em jovens. Então, o caso foi muito bem discutido para que a gente pudesse ter o maior cuidado possível, né? E esse é um detalhe que nós temos por conta do alcance mundial do Dr. Fábio, da gente poder ter acesso a esses grandes especialistas. E aí, então, baseado em evidências, decidimos que só para explicar um pouquinho sobre o teu tumor, né? Ele é um tumor que tem uma alteração molecular, né, na superfície da célula, que nós chamamos de instabilidade de microsatélite, e ele responde muito bem à imunoterapia quando usada antes da cirurgia. E isso foi o que nós começamos, quimioterapia e imunoterapia. Exatamente. Eu até me lembro que o Dr. Fábio comentou, né, de um brasileiro no Texas, se eu não me engano, que ele tinha levado o caso clínico lá para ele. E esse médico, né, ele era um oncologista, acho somente, né, de intestino, né, como o Dr. Fábio tinha comentado, e ele tinha tido um paciente com uma história parecida com a minha, né, então foi tudo muito bem ali estudado, né, de como que seria feito tudo, porém tivemos uma intercorrência, né, doutor, e essa intercorrência, na verdade, foi um dia, assim, que foi, eu até fico emocionado porque foi o dia que o Dr. Aníbal salvou a minha vida, era dia 25 de julho, né? Nunca me esqueço também da data. E eu tinha feito 2 quimioterapias, né? Sentia muita dor. E quando eu fui tirar a infusão da quimioterapia, o doutor viu que eu não estava bem, fez um exame de toque ali na minha barriga, né? E ele já tinha visto ali que não tinha alguma coisa que não estava certa, né? Então ele me orientou a fazer, né, mais uma tomografia. E nessa tomografia nós encontramos uma fístula, né? Então, em decorrência dessa fístula, no dia 25 de julho, eu fiz, se eu não me engano, o exame às 9 horas da manhã, internei às 11 e às 1h30 eu iniciava a cirurgia, né? A cirurgia durou cerca de 10 horas. Foi uma cirurgia realizada pelo Dr. Elias e pelo Dr. Renato. Essa cirurgia foi feita a retirada do tumor, foi feito, né, a questão da fístula ali, foi tirado o apêndice, enfim, foi uma confusão bem grande, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo e, se eu não me engano, eu fiquei uns 10 dias internado, mais ou menos, já dei alta ali, fiquei mais ou menos 21 dias com uma sonda urinária, que foi uma das piores experiências da minha vida, eu acho. Mas são coisas que nós precisamos passar, né, para que a gente consiga, né, realizar todo o tratamento, enfim. Mas falando sobre os sintomas, né, depois nós começamos a ligar alguns pontos no sentido de que
acontecem coisas que a gente acaba achando que é normal e acaba levando e não busca um médico, porque o que eu sentia antes que eu ia levando e não buscava um médico? Eu tinha um hábito intestinal meio assim, desregulado, né? Tinha dias que eu ia pouco no banheiro, tem dias que eu ia muito, tem dias que eu não ia. Eu tinha episódios de vômito também, sem muita explicação. E como o doutor falou, como a gente é jovem, né? Acaba, enfim, levando, né? Eu acabava pensando, ligando muito que aquilo era ansiedade, enfim. Só que depois, com o diagnóstico, nós vamos ligando pontos ali e entendendo, né, que aquilo já tinha a ver com o tumor. Só que quando nós temos um sintoma que ele não passa, temos que ir no médico, né? Porque é um sintoma que não passa, então é uma luz vermelha, né, que nós ligamos, né, doutor? E quanto antes, né, você fizer o diagnóstico, né, maior a probabilidade de cura, né? Então, se você teve um sintoma, né, a primeira coisa é buscar o médico. É isso aí. As coisas que nós falamos são qualquer coisa que está anormal, qualquer sintoma anormal, qualquer alteração no teu corpo que não seja do jeito que era. Então, se você tinha o intestino preso a vida toda e agora ele está solto, né, sempre lá as fezes foram mais durinhas, e agora no último mês está mais mole, e você não mudou nenhum hábito para que isso ocorresse, vamos discutir isso com o seu médico. Sangramento onde não tinha, dor aonde não havia dor, nódulo onde não havia nódulo, secreção aonde não havia secreção. Qualquer mudança no organismo que passou de 3 semanas deve ser discutida com o médico, porque pode ter alguma outra doença também por detrás. Então, no teu caso, Guto, era mudança de hábitos, náusea que você não tinha, que não é comum para quem tem 26 anos estar apresentando. E essa questão da dor urinária, infecção urinária, dor para urinar, que não é o normal para uma pessoa jovem, né? Claro que, no caso de prevenção, quem ia pensar em fazer uma colonoscopia em você aos 25 anos? Porém, daí a atenção redobrada, gente. Hoje, a colonoscopia é indicada após os 45 anos. E em qualquer idade, mais cedo, né, para quem teve doença, quem teve câncer de intestino na família, pai, irmão, tios, faz antes. Porém, quando a gente é mais jovem, está fora dessa faixa etária, e não tem ninguém na família que tenha feito o exame para saber se tinha pólipo ou não teve doença na família, é atentar a sintomas, é sempre estar atento a essas modificações no organismo. A gente tem a história da Preta Gil, que ela contou que ela ficou 10 dias, ela vinha com mudança de hábito, chegou a ficar 10 dias constipada. E ela disse, 10 dias constipado não é normal para ninguém, né? O sintoma mais comum de câncer no intestino é sangramento. Então é começar a aparecer sangue nas fezes, né? E existe um exame muito barato e acessível que tem nas redes públicas, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Que ela dando positiva, aí pode-se partir por uma colonoscopia. Então, para quem é jovem, é um exame que dá para procurar em qualquer laboratório para fazer, que é um exame muito barato de ser feito. Barato que eu estou falando é menos do que R$25, assim, um exame desse. E ele pode te dar uma opinião. Agora, falando um pouquinho sobre hábitos de vida. Hoje, depois de passado a parte mais drástica do teu tratamento, vamos dizer assim, que foi a parte da cirurgia, da quimioterapia, porque a tua jornada continua. O Guto vem aqui contar da jornada que ele segue. Semana que vem, ele vai lá fazer manutenção do catéter. Já falamos aqui dos exames dele, de toda uma agenda de exames que ele tem para fazer sempre. Então, para quem tem a sua jornada do tratamento de câncer, essa jornada segue até pelo menos 5, 10 anos, quando a gente fica no período da remissão, no período da cura. Então o Guto está em fase de remissão e nós vamos falar mesmo, é a cura de remissão, né, que nós falamos. Depois de 5 anos nós vamos estar muito atentos. Mas, nos teus hábitos de vida, o que você consegue apontar aí que você modificaria, que você já modificou depois que você passou por isso?
Principalmente exercício físico, né? Exercício físico é algo que todos temos que fazer, né? Todos os dias, seja lá 20, 30 minutos, né? A alimentação, né? A gente conversa muito sobre isso, né, doutor? Que a questão da alimentação, hoje são muitos alimentos processados, né? Ultraprocessados. Então, 2 pontos principais, assim, que eu cuido hoje muito na minha rotina é a alimentação e exercício físico, né? Eu não abro mão de fazer o exercício, é uma prioridade hoje dentro da minha rotina, né? Antes do trabalho, de qualquer coisa. E nós íamos conversando aqui também nos bastidores que tem aumentado muitos casos, né, entre jovens. Então, é importantíssimo, né, junto com a questão de fazer os exames dentro, né, dos prazos ali, das idades indicadas, né, exercício físico e alimentação. E sobre a minha rotina, assim, eu sempre falo para quem eu converso sobre a questão do tratamento, porque um grande medo que nós temos é que nunca mais vamos conseguir viver uma vida normal, né? E hoje eu consigo viver uma vida 100% dentro, né, do normal, digamos assim. É claro que eu tenho que ter alguns cuidados, né? Faço a manutenção do catéter a cada 60 dias lá na clínica, mas eu gosto. Eu gosto porque eu encontro o pessoal lá. Eu até vou mandar um abraço aí para as gurias do IOI, que me cuidaram muito bem, mas é tranquilo, vou lá, faço a manutenção, 10, 15 minutinhos. E fora isso, né, vou um pouquinho mais, né, no banheiro por causa da bexiga, né, tive que tirar uma parte da bexiga na cirurgia, mas enfim, isso não é algo que me preocupa, né. Mas hoje eu vivo uma vida normal, né, tendo alguns cuidados, é claro, eu vou estar fazendo sempre os exames ali, mas a vida do paciente oncológico, durante o tratamento, após o tratamento, ela segue normal, com alguns cuidados a mais. Mas o que eu sempre falo, né, para as pessoas, o câncer, ele é uma doença, enfim, é um desafio muito grande, mas a vida segue, tem os tratamentos, a medicina está avançando, né, e a gente tem que acreditar, confiar e também confiar muito em Deus que tudo vai dar certo, né. Guto, em relação a isso, te pergunto, os médicos que estiveram envolvidos no teu tratamento sempre comentam da tua resiliência. Quais são os motivos que tu acredita que te levaram a ter essa resiliência enquanto paciente oncológico e agora na tua recuperação? Olha, eu acho que foi uma coisa natural, porque quando nós começamos o tratamento, eu tive uma conversa até com a Joyce, né, que é a esposa do Dr. Aníbal, e a Joyce me falou, né, que uma boa parte do tratamento ele é psicológico, né? É você cuidar, né, da tua saúde mental. Então, desde o início do tratamento, né, eu sabia que eu tinha que estar muito bem, né, com o meu psicológico, com a minha cabeça, porque se, claro, eu me afundasse ali, né, ficasse, enfim, triste, né, ia ser um tratamento muito mais difícil, né, sei lá, deixar de se alimentar, né, deixar de estar fazendo as minhas coisas do dia a dia. Claro que tinha alguns cuidados a mais em questão da imunidade por causa da químio, mas eu nunca deixei de fazer as coisas que eu fazia no dia a dia, ir na academia, trabalhar, né, ia para corretora, trabalhava, né, quando fazia químio, claro que ficava mais cansado ali mais no final da químio, ali na quinta, na sexta, né, então tinha dias que eu ia para casa, descansava. Isso é importante também a gente entender o nosso momento, né? O momento de descansar, o momento que a gente precisa realmente deitar, dormir, descansar um pouco, enfim, isso acontece durante o tratamento. Não vou dizer que eu não tive momentos baixos, né? Altos e baixos, assim, durante o tratamento, né? Mas sempre que eu podia, eu estava ali trabalhando a cabeça para que eu conseguisse, né, também passar pelo tratamento, né, da forma mais resiliente possível. Tinha momentos que... Cito até essa questão da Preta Gil agora, né, porque quando a gente olha uma pessoa que está na mídia, que tem uma doença parecida com a sua, e essa pessoa, ela falece, né, ele dá aquele baque, né, vai lá, tu relembra, enfim... Mas conversando com as pessoas, né, com os médicos, cada um é uma doença diferente, uma história diferente. Então é trabalhar a cabeça e
e tentar passar, né, por esse tratamento e depois levar, né, o que puder de informação, de ajuda para as outras pessoas também, né? Isso também é muito importante, você, através do teu exemplo, mostrar que é possível superar esse momento, é claro, com apoio dos médicos, da família, com esse tratamento, né, doutor Aníbal? Não, perfeito. E a família é fundamental. Família e os amigos estiveram com o Guto de uma forma exemplar. Pai, mãe, o irmão dele lá da Bahia, né? Ele está lá em Barreiras. Ele mora em Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães. A terra da soja. E ele sempre em contato com a gente, o teu pai sempre por perto e teus amigos por perto. Então, o dia que o Guto fez a última aplicação dele de quimioterapia, foi um movimento naquela clínica, do bota fora dele, fizeram até carreata na cidade, né? Que legal. Então é muito bom a gente ter amigos e as pessoas compartilharem da gente. E a gente ser aberto para compartilhar esses momentos com os amigos, porque os amigos de verdade estão na parte boa, na parte ruim, estão para te apoiar e estão para comemorar também, né, Guto? E eu acho que isso também foi essencial, mas tua postura, acima de tudo, foi muito boa. E serviu muito de exemplo lá na clínica. O Guto ajudou muita gente ali com o exemplo dele. E sempre te dou os parabéns pela pessoa que você é. E por tamanha sensatez e tamanha maturidade que você tem na tua postura de vida. Eu passei a observar o Guto no Instagram dele, na vida profissional dele, e como ele se porta de uma forma muito madura para a tua idade. Você chegou um garoto ali, 25, 26 anos, né, começando a tua carreira profissional ali, e pegando um diagnóstico desse. Lembro do medo nos teus olhos nas primeiras consultas, lembro das primeiras, principalmente naquele dia que antecedeu a tua cirurgia. Você tinha dor, você tinha medo nos olhos, mas você estava aguentando firme. Tanto que eu cheguei para você e falei assim, eu lembro de você caminhando no corredor e você caminhando arcado. Ou seja, a gente chama isso de posição antálgica. Você estava se encolhendo aonde doía. E isso não era o normal para você estar sentindo. Eu falei, Guto, vem aqui. Não, isso é normal, doutor. Eu estou tendo essas crises de dor. A gente conversava no telefone, às vezes, à noite. Não, a dor é isso, mas não é tanta. E ali eu palpei, senti que estava flutuando ali a barriga, achei que ele tinha uma coleção ali que nós chamamos, e o que aconteceu como fístula, que nós chamamos, foi uma ligação do tumor para dentro da parede abdominal. E isso pode causar uma infecção grave ali, passar conteúdo fecal para dentro da bexiga, e isso pode causar uma sepse, né? Então por isso que a cirurgia do Guto foi de urgência e muito rápida as medidas tomadas. A gente agradece à equipe cirúrgica, anestesiológica, do bloco cirúrgico também, do hospital da Unimed, que conduziu com a maior maestria o caso do Guto, ao Dr. Renato Elamar, ao Dr. Elias Berg, que foram sincrônicos e perfeitos. O Dr. Renato deixou o que estava fazendo na hora para vir, para atender quando eu liguei, disse que era uma cirurgia de urgência. E esse exemplo, Guto, de como as coisas aconteceram, de como você se portou diante da doença, acho que isso é muito importante para as pessoas que passam por qualquer transtorno na vida. Não é só uma doença oncológica. Que tudo tem alguma solução. E a gente buscar sempre pelo melhor é o melhor caminho. E é essa atenção que nós temos que ter. Quero te fazer uma pergunta capciosa aqui, que eu lembro de que você me disse lá no começo, que eu perguntei sobre cigarro, e você falou assim, não, de vez em quando eu usava um vape na balada. Na questão de tabagismo, né, isso eu acho que nem tem discussão hoje em dia, né, porque a questão do tabagismo, né, a gente tem hoje lei contra, né? Evidências, enfim, então se você puder não fumar, não fume, né? Eu tenho a minha mãe que fuma, acho, há 40 anos mais ou menos, né? Inclusive eu e o doutor estamos tentando
estamos brigando com ela, né? Para ela parar. Mas, enfim... Não é fácil parar Não é fácil, né? Mas é um hábito que, enfim, tem que evitar 100%, né? Eu até queria abrir um parênteses para complementar uma coisa que o doutor falou a respeito da rede de apoio, né? Nós até conversávamos antes que uma hora nós íamos citar o livro do Escola, né? O Escola, ele fala muito, né, no livro dele, um aluno da Tempestade, sobre a questão da rede de apoio, né? As pessoas que apoiam, que cuidam, que estão te acompanhando durante o tratamento, né? E o doutor falou muito bem sobre família, amigos, enfim, mas eu queria também ressaltar a questão da comunidade das pessoas que têm câncer, que tiveram câncer, porque eu, enfim, tento ajudar da melhor forma possível agora, conversando com as pessoas, mas eu tive também muitas pessoas que conversaram comigo quando eu descobri o câncer, né? Inclusive nós fizemos um vídeo para a rede social do IOI contando a história na época. E eu lembro que quando o vídeo foi postado, ele teve um alcance muito grande e teve muita gente que me seguiu no Instagram e veio conversar comigo que eram pacientes do IOI, outros pacientes de outras clínicas, enfim, que tiveram câncer e vieram me mandar uma mensagem, conversaram comigo, contaram da experiência deles. Eu lembro, inclusive, né, uma pessoa que me marcou bastante na época foi a primeira paciente do IOI, que ela veio conversar comigo, acho que é a Karen o nome dela. Karen da Rosa. A Karen veio conversar comigo, enfim, e também me contou da história dela, falou que tinha tratado, curado, que agora o propósito dela era ser mãe, né? Ela tinha tido o filho dela, enfim. Mas só ressaltar que a comunidade, né, dos pacientes oncológicos é uma comunidade muito unida, né? Então, da mesma forma que eu tento entregar alguma coisa, eu tive também muito apoio, né, das pessoas ao meu redor dessa comunidade, né? Então, na verdade, é tentar entregar um pouquinho do que eu recebi lá atrás também, né? Guto, e como o câncer muda a vida da gente, né? E eu falo que mudou a minha vida. Ser oncologista mudou a minha trajetória de vida, me muda como eu enxergo o mundo. Todas as vezes que eu penso em que coisas pequenas estão atrapalhando a minha vida, eu sento um pouquinho ali na sala de infusão, converso um pouco com as pessoas e a gente aprende que coisas pequenas são pequenas e que a gente, quando pensa nas grandes coisas, as grandes coisas são a nossa saúde. Acordar bem. É ter pessoas que te amam ao redor. Então essas são as grandes coisas da vida, que você deve cuidar todos os dias. Então, cuida da sua saúde, faz os seus exames preventivos em primeiro lugar. Cuida das pessoas que te amam, porque elas são o maior bem que você pode ter na tua vida, né? O resto são coisas pequenas, né? Nada pode te incomodar mais do que você magoar alguém que você ama e alguém que te ama, não é? Então tente estar de bem com as pessoas que te amam, principalmente valorizá-las e valorizar a ti mesmo e se amar. Então faça seus exames preventivos, mantenha as suas vacinas em dia, tenta levar uma vida saudável. A gente vai falar no próximo bloco sobre prevenção e sobre conduta em prevenção também. E quero, então, eu hoje eu tinha separado para trazer, que eu tinha falado para o Guto que eu ia fazer essa indicação, um livro que eu tenho para indicar para vocês lerem, é este livro aqui, do jornalista Daniel Escola, Aluno da Tempestade. Está completando um ano aí da publicação desse livro, e é um livro essencial para falar sobre jornada do paciente oncológico e sobre a jornada de vida de alguém. Acho que o livro Aluno da Tempestade, do jornalista Daniel Escola, que é a nossa dica de livro, ele nos mostra muito mais do que a jornada de um paciente oncológico, mas traz reflexões profundas sobre mudança de hábitos e sobre mudança de atitude na vida. Nem sempre está ganhando profissionalmente na vida, você está vencendo na vida. E essa é o grande recado, e o grande recado que o Daniel Escola também trouxe no livro dele, e continua trazendo lá na sua rede social, é sobre rede de apoio e da importância de ter rede de apoio. Muito bem, estamos no Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde, aqui na Mundial FM. Nós tivemos um problema técnico no começo do programa, a gente não estava ao vivo no YouTube, já estamos ao vivo no YouTube. E para você que pegou agora o programa, nós estamos tendo uma conversa muito boa com o Paulo Augusto Lucchesi, o Guto Lucchesi,
que é um paciente que está em remissão de câncer de intestino e fez seu diagnóstico aos 26 anos. E ele está dividindo com a gente aqui a sua jornada e de forma muito matura, trazendo informações aí que podem ser cruciais na sua vida e na vida de quem você ama. Para você que pegou o programa andando agora, a partir de segunda-feira nós vamos ter esse programa editado lá no canal do YouTube do Spotify do Instituto de Oncologia de Juí. Só ir lá no YouTube, Instituto de Oncologia de Juí, e você vai encontrar estes e outros programas também com informações relevantes sobre saúde. E mais um recadinho, doutor Aníbal, antes de irmos para o nosso intervalinho. Telefone WhatsApp da Rádio Mundial FM 3332-9922. Para quem está nos ouvindo, quer mandar um recado para a gente, interagir aqui com o Dr. Aníbal, também com o Guto Lucchesi, que está compartilhando aqui sua jornada de vida e também como paciente oncológico. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e continue que temos bem mais informações aí. Vamos falar de prevenção no próximo bloco. Bom, Nogueira, este é um programa da Oncosite Pesquisas Clínicas, da Oncoclínicas IOI e da Oncocell Genômica e, claro, daqui da Mundial FM. É o nosso programa de saúde de todas as manhãs de sábado, onde nós trazemos uma conversa simples sobre saúde com informações confiáveis e de muita qualidade. Hoje nós estamos recebendo o Paulo Augusto Lucchesi, o Guto Lucchesi, que compartilha conosco a sua jornada no seu diagnóstico e tratamento do câncer. E a gente está falando muito aqui, primeiro, sobre prevenção, falando bastante sobre esperança e falando bastante sobre diagnóstico precoce e sobre coragem. E, Guto, coragem é o que não te falta, né? Depois do câncer, como é que é para você, quando eu falava antes aqui sobre os pequenos e os grandes problemas? Como é que você dividiu agora os seus pequenos e grandes problemas? Na verdade, tem uma frase que eu acho que exemplifica muito bem isso aí, que é quando nós estamos bem, nós temos vários problemas, né? E quando nós estamos doentes, nós temos um problema só, né? Então, o tratamento, ele ressignifica muita coisa, né? A gente acaba ali entendendo que algumas coisas que antes eram enormes, na verdade, não são tão grandes assim, né? Então, você acaba mudando muita coisa na sua vida, né? Até voltando, né, novamente ao livro do Escola, né? Ele fala muito sobre isso, né? Que a geração dele era uma geração que a qualidade do trabalho era medida pela quantidade de horas que você trabalhava, né? E ele era um cara workaholic, né? Trabalhava das 6 da manhã à meia-noite, né? Então, ele foi fazer a cirurgia do tumor dele, que era um tumor no cérebro, né? Uhum. E ele, pra fazer a cirurgia, ele tirou férias, né? Tirou férias do trabalho porque ele achava que ia fazer a cirurgia e ia voltar, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, assim, que, claro, eu sou um cara que amo o meu trabalho, né? Amo o que eu faço e as pessoas que estão perto de mim sabem disso, né? Mas eu também aprendi a colocar a saúde, né, em primeiro lugar. Eu, inclusive, era, como disse também o Escola, um irresponsável com a minha saúde, porque eu levei um tempo até ir buscar, né, o médico, buscar uma consulta, entender o que estava acontecendo. Então, enfim, sem saúde a gente não faz nada, né? Não trabalha, né? Não joga futebol, não faz o que você gosta, enfim. Então, a saúde em primeiro lugar, né? E tendo saúde a gente consegue resolver as outras coisas, né? Os pequenos problemas. Exatamente. Tudo passa a ser pequeno problema. Eu acho que essa é uma grande dica de que a gente primeiro tem que se amar e depois a gente tem que valorizar quem nos ama e valorizar quem a gente ama também, né? E isso é o essencial, né? Quando a gente se ama, a gente vai cuidar da saúde. E quando a gente está falando de câncer, de diagnóstico precoce, eu sempre digo, tenha atenção. Você que está na idade de fazer algum exame, faça a sua mamografia, passou dos 45 anos, ganha de presente uma colonoscopia. Vamos lá fazer colonoscopia, ainda mais por esse aumento da incidência. E as pessoas nos perguntam muito, sempre nos perguntaram, doutor, por que esse aumento de incidência? Agora, antes da gente começar o programa, a gente falava sobre outro paciente que é jovem também, que está em tratamento. Eu tenho vários pacientes em tratamento
abaixo dos 40 anos e abaixo dos 50 anos. E cientificamente nós já temos respostas do porquê dessa incidência. Para vocês terem uma ideia, os millennials, que é onde você está na intersecção ali, né? Tu está entre uma geração e os millennials. Eu acho que é a geração Z e o millennial. E o millennial, tu tá ali, né? Eu tô também, doutor Aníbal. Pois é, os millennials... 26. Os millennials têm 50% mais chances de ter câncer de cólon do que a geração X. Do que a geração lá dos anos 80, 70, 80 e 90. E por que isso? Se a nossa geração foi uma geração que fumou muito mais. A nossa geração fumou muito mais e ela deixou de fumar. A geração Millennium experimenta os vapes, que são extremamente problemáticos. E usam o vape, que é o cigarro eletrônico, de forma recreacional e às vezes não são dependentes. Então eu faço esse apelo: antes que se torne dependente da nicotina desse mal, não use. Para aquele teu amigo que usa o vape na balada do teu lado, peça para que ele não faça isso perto de você nem em local público, porque ele vai estar te prejudicando. O vape pode ter até 100 vezes mais toxinas cancerígenas que um cigarro normal. Então, uma tragada de vape equivale, para gerar câncer, a 100 tragadas de um cigarro normal. O vape foi o principal fator que aumentou o risco, mas não só isso. Uma geração com mais obesidade, que consome mais fast food, que consome mais comida industrializada e altamente processada, que consome menos fibra e faz menos atividade. Então, turminha, sai da tela e vai fazer atividade ao ar livre, vai fazer atividade física e vai cuidar com o sedentarismo. Principalmente sedentarismo e obesidade são fatores importantes nesse aumento de incidência em pessoas com menos do que 50 anos. E o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então vamos comer fibra, vamos comer frutas, legumes, verdura, vamos nos exercitar, ver a luz do sol, não ser tão competitivo, não acordar todos os dias para vencer o mundo, ou estar tão preocupado, ligado. Hoje a gente às vezes está dando uma palestra para falar em prevenção do câncer e as pessoas estão ali ligadas na rede social, buscando outras informações ou pensando na sua vida. Distraia-se, né? Mas não distraia-se com aquela informação que fica picando da rede social. Assista um bom filme, sentado com uma pessoa que você gosta, né? Converse mais, crie rede de amigos não virtuais, mas aqueles amigos que vão estar para ali para te apoiar junto contigo. Claro que a rede de amigos virtuais também é boa, né? Também é boa, mas tenha contato com as pessoas e principalmente alimentação saudável, né? E fique longe desses vapes. Sabe que eu entrevistei alguns dias aqui na Rádio Mundial a dona Gerta Raimann. A dona Gerta já passou dos 100 anos, acho que ela já está com 101 ou 102. E aí eu perguntava para ela qual que é o seu segredo para estar tão bem hoje, porque ela passou dos 100 bem, tranquila. Claro, alguns problemas de saúde naturais da idade, mas no geral ela está muito bem para a idade que ela tem. E ela nos disse: momentos de descanso, de lazer, momentos com a família, a alimentação saudável. E é algo que a nossa geração, infelizmente, peca. E a pressão, né, Guto, é muito grande para cima da nossa geração. De estarmos aí aos 25, 30 anos, com muita coisa consolidada, carreira, família. A pressão é grande e muitas vezes a gente se esquece do principal, que é a nossa saúde. E falando em saúde, a gente tem que lembrar uma coisa: ter acesso à saúde é fundamental. No livro do Daniel Escola, ele fala sobre o plano de saúde dele. Ele fala que investimento em você ter lá uma poupança, em você comprar um terreno, comprar um bom carro, invista em ter acesso de saúde, porque nós vivemos num país onde os recursos são limitados para a saúde. E hoje, principalmente, quando a gente fala em câncer, nós temos dois tratamentos completamente diferentes, que é o tratamento que existe pelo SUS e o tratamento que os planos de saúde cobrem, né? E às vezes ter que se gastar com tratamentos complementares. O acesso a medicações de ponta pelo SUS
é muito complicado, tem que se judicializar, e com novas decisões aí do Supremo Tribunal Federal, praticamente tem inviabilizado o acesso de medicações de alto custo na justiça. Está muito difícil, e eu já falei que essa é uma pauta que nós vamos ter que bater fortemente como Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, né? Claro que vivemos num país que não há recursos para todos e que não tem uma política pública de saúde oncológica bem definida, como foi aquela política do HIV, que trouxe o tratamento de ponta de HIV, e as pessoas passaram a não morrer mais de forma tão frequente com HIV, depois de quebras de patente, de compras de medicamentos antivirais de qualidade de ponta e acesso aos pacientes. Então, nós temos que rediscutir políticas públicas, mas enquanto isso, pensa em ter uma poupança para a tua saúde, ou ter um plano de saúde, ou ter um seguro de saúde. O Guto pode falar aqui de seguro melhor do que eu. Me fala um pouquinho sobre tua profissão, Guto, que eu acho que isso é importante de falar. Aonde que tu trabalha, o que você faz e qual que é a importância disso aí? Agora eu vou vender meu peixe aqui. Eu sou corretor de seguro e de consórcios, né? E eu trabalho hoje na corretora Bem Seguro, né? Que é uma corretora com mais de 10 anos já de atuação aqui dentro da cidade de Juí. Franqueamos a marca, né? Já estamos em mais de 20 cidades, inclusive fora do estado do Rio Grande do Sul. E a nossa missão como empresa é ajudar a formar e proteger o seu patrimônio e vida, né? Falando especificamente sobre tratamento de câncer. O tratamento de câncer, como o doutor bem falou, existem duas realidades, né? Você tratar no sistema público de saúde e fazer um tratamento particular. Isso, inclusive, não é uma crítica, né, ao SUS, isso é uma enfim, estatística. Uma estatística, né? E eu tive já dentro do CACOM aqui em Juí, e é muita demanda. É muita gente, né? Aquela sala de espera ali, enfim, passou cheia o dia inteiro. Eu até questionei uma das atendentes ali, e ela comentou que atendem mais de 140 cidades, né, do estado do Rio Grande do Sul aqui em Juí. Então é muito difícil você entregar, né, um tratamento com qualidade, né, para tanta gente. Então no momento que você descobre um câncer, você ter recurso financeiro para fazer o tratamento é um diferencial muito grande, né? Inclusive nós vemos muito, né, as pessoas fazendo vaquinha. A pessoa descobre o câncer, precisa fazer um tratamento, né, rápido, porque o câncer também não espera, né? O câncer é algo que, o quanto antes você começar a tratar, maior a tua probabilidade de cura. Então nós vemos muitas pessoas fazendo vaquinha na internet para arrecadar dinheiro, enfim. Isso é uma prática comum. Por quê? Porque nós não temos essa cultura aqui no Brasil de um produto chamado seguro de vida. Se nós pegarmos hoje a realidade dos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas nascem nos Estados Unidos com seguro de vida. E aqui no Brasil, 11% da população tem seguro de vida. Se eu não me engano, até menos, talvez, 9%. Então é uma porcentagem muito pequena. E o que existe dentro do seguro de vida hoje para o paciente oncológico? Existe uma cobertura chamada doenças graves, que é uma cobertura que você contrata um valor, e se você é diagnosticado com um câncer, a companhia ela te paga esse valor para você pagar o seu tratamento. E na realidade você recebe esse valor e você não precisa nem comprovar para a companhia que você está usando para fazer o tratamento. Mas você diagnosticou, você vai comprovar, né, com os exames para a companhia que você foi diagnosticado, a companhia vai pagar esse valor e você vai usar. Então, nós, né, sempre falamos do seguro... Não é só o plano de saúde, o seguro de saúde também é uma opção. Exatamente. O seguro de vida e o plano de saúde, na verdade, são complementos, né? São duas coisas que se complementam muito bem, porque o seguro de vida, nós temos uma falsa ideia aqui no Brasil de que ele é um seguro só para morte, né? Então tem aquela piadinha lá, né? Eu vou deixar o meu dinheiro lá pro Ricardão, né? Tem aquela piadinha clássica, né? Mas, na verdade, o seguro de vida, ele tem mais coberturas em vida do que para morte, né? Invalidez, questão das doenças graves, despesas médicas odontológicas. Então ele é um seguro que vai proteger, né, você e a sua família, no sentido de, se algo acontecer, você vai conseguir fazer o tratamento lá que você precisa, manter a tua qualidade de vida, né, enfim, pagar as suas contas que você tem. Então é um produto muito importante, né? Dentro da corretora a gente sempre comenta que o seguro de vida, na realidade, é o seguro mais importante, né? Porque nós fazemos o seguro do nosso carro, mas não protegemos a nossa vida, né? Então é
é algo que eu recomendo para todo mundo, fazer o seguro de vida, e quanto mais novo você fizer o seguro, mais barato ele vai ser e melhor, porque o seguro de vida é para a pessoa que está jovem ali, né, bem de saúde. O seguro de vida, ele não é um seguro para uma pessoa que está lá já na fase final da vida, né, como muitas pessoas entendem o produto. Então ele é um produto que vai te proteger na fase mais produtiva. Exatamente, exatamente. Aquela fase ali entre os 25 a 45 anos é, né, a idade perfeita para você fazer, né, o seu seguro de vida. Então, o nosso foco da corretora é formar e proteger patrimônio e vida. Inclusive, a Bem Seguro, né, ela faz mais ou menos um ano nós trocamos de lugar aqui em Juiz, estamos ali na Floriano Peixoto 486, e eu faço esse convite, né, para quem quiser nos conhecer, trocar uma ideia, tomar um café, conhecer a nossa corretora, estamos à disposição. Se quiserem me chamar no Instagram também, nem que seja para jogar a conversa fora, eu estou à disposição aí. Olha só, temos muitas mensagens, doutor Aníbal, olha que maravilha. Tem mensagem aqui do Vandeco Garzela e família que estão na escuta. Sim, mandando um abraço muito especial para vocês e para todos que estão aí na audiência da Mundial FM e do nosso programa Simple Talk. Também está conosco a Clarice. Tem algumas dúvidas que a gente vai esclarecer fora do ar aí em relação ao tratamento oncológico. Também temos mensagem da Roselaine Santiago. Bom dia, vocês da IOI são excepcionais. A atenção, o cuidado e a humanidade acima de tudo. Parabéns. Eu perdi uma irmã para o câncer. Dr. Aníbal atendeu ela, a Sandra Mara Santiago Sinatsky, e era pelo SUS, ele foi muito atencioso. Também tem mensagem aqui da Daisy. Bom dia, meu esposo em 2006 também teve adenocarcinoma de intestino. Tinha 70 anos, foi salvo na hora pelas mãos do Dr. Edmar Greenberg, não precisou nem de quimioterapia e nem de radioterapia. Fez acompanhamento por anos, hoje está com 89 anos. Só gratidão a vocês, médicos incansáveis. Deise Palharini, de Ijuí. Eu só queria abrir um parênteses, né? O Dr. Edmar é pai do Elias, que foi o meu cirurgião, né? Sim, perfeito. Eles são pessoas, né, incríveis. Até queria mandar um abraço pro Elias, né? Inclusive o Elias ontem fez uma colonoscopia no meu pai. E até para trazer de novo, né, essa questão da importância dos exames, né? Foi tirado um pólipo de 3 centímetros do meu pai, né, que é um pré-câncer, né? Meu pai tomou o famoso cagaço, né? Mas deu tudo certo, né? Já foi retirado, enfim. E a importância de novo de fazer esses exames. Eu até queria perguntar, né, para o doutor Aníbal trazer para a audiência, né, essa dúvida. No nosso caso, da nossa família, né, que já tem esse histórico de câncer, né, que eu tive do intestino, como que fica os exames, por exemplo, para o meu irmão, que é um cara que hoje tem, né, a faixa de 30 anos, fez colonoscopia, já tirou pólipo também, ele tem que fazer agora todos os anos? Como é que fica essa questão dos exames dele? Ele vai ter que fazer colonoscopia de rotina. Se ele tirou pólipo e não sobrou nenhum outro pólipo, o colonoscopista dele, lá, o Dr. Elias, ele vai programar uma nova colonoscopia entre 2 e 3 anos. Né? Se existiam outros pólipos ou alguma pré-lesão ali, uma colonoscopia no outro ano. Mas ele vai ter que fazer colonoscopia de rotina. E toda a tua família, ali, a família, irmãos, pais, devem fazer o primeiro exame de colonoscopia. Agora, os teus primos e os teus tios também devem estar atentos. Né? Muito provavelmente a tua doença começou com um pólipo, que mutou, né? E ele deve ter vindo aí dos teus 20 anos, dos teus 18 anos. Então pensa bem como é que é essa história. Né? E aí com algumas agressões, que passa ali um salaminho, né? Um vape, uma carne vermelha demais, uma falta de exercício. Naquele dia ele resolveu mutar e virar uma doença. Então, o teu pai que tirou esse pólipo, nós vamos programar uma nova colonoscopia entre 2 e 3 anos para ele. E ficar sempre atento a sangramento. Então, isso é essencial. E outra coisa que pode ser feito é um painel genético de câncer, aonde pode-se testar a família e saber se aquele indivíduo tem mutação para desenvolver câncer de cólon. E quando tem essa mutação, a gente fica de olho. Né? A gente tem história de um paciente jovem
que era irmão de um outro paciente que teve câncer de cólon e ele tinha mutação genética, foi fazer a colonoscopia, na colonoscopia achou um segmento inteiro do intestino que nós chamamos de doença polipoide, né, familiar. Todo mundo, a família toda vai ter. Ele tinha mutação para isso, ele estava lá na casa entre os 30 anos, ele tinha um segmento inteiro do intestino com muito pólipo. E ele optou por fazer uma cirurgia e retirar esse segmento. Ele passou de uma chance de 100% de ter câncer de cólon para uma chance inferior a 1%. Vai fazer as colonoscopias de acompanhamento, mas provavelmente naquele segmento algum daqueles pólipos, e que era impossível ficar tirando todos eles, porque eram centenas de pólipos, né, eles malignizariam um dia. Então essa é a dica aí mesmo, né? Teve câncer na família e vai lá depois dos 45. Quanta gente com mais de 45 anos que está nos ouvindo agora, que nunca fez uma colonoscopia e nem estava na sua programação fazer. Meu pai nunca tinha feito. Pois é. E tem 65. Muito bem. E para o pessoal que nos acompanhou e que mandou mensagem, sempre manda o nosso abraço. A gente teve uma trajetória de 20 anos quase no SUS, aqui atendendo no SUS aqui em Juí. Hoje atendemos só privado, convênio, mas atendemos muita gente gratuita através da pesquisa clínica. E quando a gente fala em acesso, uma das grandes lutas que eu e o Dr. Fábio temos, principalmente o Dr. Fábio em nível mundial e aqui no Brasil, é de ampliar o acesso da pesquisa clínica. Então nós estamos trazendo cada vez mais estudos onde nós conseguimos fornecer tratamento de ponta, tratamento caríssimo, às vezes impensável de se conseguir por um convênio ou até mesmo judicial, totalmente gratuito. O Guto conheceu tanta gente ali que sentava com ele e fazia seu tratamento gratuito através da pesquisa clínica. A pesquisa clínica paga tratamento, internação e exames e acompanha esse paciente de forma muito próxima para se conseguir tratamentos de ponta aí, inovadores para doenças cada vez mais graves. E a nossa luta nesse país com recursos limitados na saúde, a gente trazer cada vez mais estudos. E agora o Dr. Fábio, como uma liderança nacional de pesquisa clínica, dentro do grupo Oncoclínicas, é poder levar esse acesso a cada vez mais pessoas em todo o Brasil. E o Dr. Fábio tem reuniões, ontem estava em reuniões com executivos, nós tivemos uma visita de uma empresa de biotecnologia da Coreia do Sul nessa semana passada, que também vem fazer parceria. Estamos em conversas com outras empresas de biotecnologia para trazer novos estudos e dar acesso a esses pacientes. E como é que você faz para participar de uma pesquisa clínica? Se você tem um diagnóstico de câncer, pode procurar gratuitamente lá o Instituto de Oncologia de Juí, que nossa equipe de pesquisa vai avaliar se você cabe dentro de algum estudo e pode ser beneficiado por esse estudo. E agora, dentro do grupo Oncoclínicas, nós podemos buscar esse estudo dentro das 150 clínicas do grupo, das quase 150 clínicas do grupo, para poder colocar essa paciente no estudo, e outras parcerias que temos, como por exemplo o Hospital Moinhos de Vento. E esses tempos atrás, uma das nossas pacientes foi encaminhada ao Moinhos, está em tratamento no Hospital Moinhos de Vento, e ela falou, mas peraí, eu vou para o Moinhos, como é que eu vou pagar essa conta? Não, totalmente gratuita, lá no Moinhos sendo atendida, porque era um protocolo que nós não tínhamos aqui. Então nossa luta de dar acesso através da pesquisa clínica. E agora, algo que nós vamos vir para falar mais, é que o Instituto de Oncologia, Oncoclínicas, ela está credenciada ao CISA. Então você que tem SUS em toda a região dos quase 50 municípios aí que são beneficiados pelo CISA, já podem ter acesso a mim e ao Dr. Fábio via consulta CISA. Então é só você pedir na sua Secretaria de Saúde, e eles vão marcar uma consulta CISA lá no Instituto, e é onde você vai poder ter a nossa opinião e a opinião dos maiores especialistas do Brasil através da Oncoclínicas. E esse é um ambulatório que foi criado com muito carinho, tenho que fazer essa ressalva, que foi um pedido especial do prefeito Andrei Cossetin, que nós montássemos esse ambulatório para dar acesso ao CISA também aos municípios. Desafoga o CACOM, dá apoio a essas pessoas, que a maior angústia de um paciente oncológico é quando ele tem o diagnóstico até ele chegar na consulta com o oncologista. Então a gente acaba com essa angústia, e também o essencial desse ambulatório é agilizar o diagnóstico. Porque para poder ir para o sistema público, você tem que ter o diagnóstico. E às vezes esse paciente vai ficar rodando na rede pública de médico para médico
até conseguir o diagnóstico. E nós, dentro da Oncoclínicas, pactuamos com a rede de diagnósticos lá para fazer colonoscopia, para fazer a biópsia, para fazer endoscopia, para fazer biópsia guiada de pulmão, fibrobroncoscopia, em até 48 horas através desse ambulatório CISA, que é um ambulatório de diagnóstico precoce. Então, aquele paciente que tem uma suspeita de câncer e está na rede pública, vai poder acessar a Oncoclínicas para apressar esse diagnóstico e talvez entrar num protocolo de pesquisa. Viva a ciência, viva a pesquisa. Estouramos o nosso horário, Dayana. Olha, é sempre tão bom receber nossos convidados aqui, né, doutor Aníbal, nessa conversa simples. E para mim é uma aula, eu sempre digo isso, né? Todos os sábados, uma aula diferente aprendendo sobre saúde com o doutor Aníbal e seus convidados. Guto Luquezzi, muito obrigado pela tua vinda mais uma vez, obrigado pelo teu exemplo, obrigado por ter transformado a tua jornada em exemplo, porque o exemplo é talvez o exemplo sempre é a coisa mais forte, né? O exemplo chega e modifica, às vezes, uma opinião. O argumento que você dá científico é muito menor do que o exemplo de uma pessoa que está aqui sentada passando a tua experiência. Muito obrigado, viu, Guto? Obrigado por ter participado. Eu que agradeço, né? Fico muito feliz de participar dessas conversas e até eu comentei aqui com a Day antes que se eu não mandar um beijo para minha noiva, quase esposa, a Agatha, ela ia me matar. Então um beijo para ela. E muito obrigado pelo espaço, né? Fico muito feliz de estar aqui e deixando, né, uma mensagem final para os ouvintes, né? Pegue os limões mais azedos que a vida lhe der e tente transformar em algo parecido com uma limonada, né? Então, os momentos difíceis, né, que a gente passa, tentar transformar nas melhores coisas possíveis. Guto, também vou mandar um beijo para a Agatha, que é minha amiga de muitos anos e que com certeza foi fundamental aí no apoio que você precisou nessa trajetória. E parabéns pela tua resiliência em enfrentar esse momento. Eu que agradeço. Muito bem, Guto. Guto, obrigado mais uma vez. Tá? Obrigado pelo teu exemplo, obrigado por estar compartilhando com as pessoas em geral, com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores aí, e principalmente com os pacientes, que tu tens sido, então, um exemplo e uma ajuda muito boa. E esses exemplos todos, nós temos outros pacientes que nós vamos trazer aqui para conversar, né? Muito obrigado a você que está em casa, você que nos acompanhou pelo Instagram, pelo YouTube, pelas ondas do rádio. É sempre um prazer a gente estar fazendo essa conversa simples sobre saúde. Para você que perdeu o programa já está no ar inteirinho, na íntegra, aqui no YouTube da Mundial FM, vai continuar aqui e a partir de segunda-feira ele está editado bonitinho lá no canal do YouTube do Spotify do Instituto de Oncologia de Juí, onde você encontra o Simple Talk com todos os programas com temas relevantes em saúde e informação de qualidade, sempre trazendo convidados muito especiais, como tivemos o Guto aqui hoje. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Radmais Radiologia, que é radiologia feita com qualidade, com equipamentos de última geração, presente em mais de 7 municípios e com ótimos profissionais. Preciso agradecer também a Johnson & Johnson do Brasil, que nos faz um apoio científico lá no nosso canal do YouTube. Quero mandar um grande abraço para o Daniel Escola, um jornalista que nos inspira tanto, que me inspira, e que fez esse livro, que é a dica de livro do programa de hoje, Aluno da Tempestade, do jornalista Daniel Escola. Um ótimo final de semana, um ótimo sábado para vocês, e continue aqui na Mundial FM, que tem muita coisa boa por aí.